Está começando mais um episódio do Fala Franchise, o podcast da ABF, diretamente da maior feira de franquias do mundo, a ABF Franchising Expo. Hoje é o segundo dia da feira, os corredores estão cheios, tem mais de 440 opções de marcas para vocês conhecerem, então quem está aqui, aproveita, quem não está, corre para cá. E agora, antes da gente falar do nosso tema, eu quero agradecer o nosso patrocinador, a Sultis, a plataforma que oferece diversos recursos para a gestão de redes de franquias e filiais, com mais de 25 módulos integrados. Então chega mais, porque olha, o tema é importante, é sério também, e vai trazer muito conhecimento. A gente vai falar de pandemia e enchentes, o legado das tragédias, de tudo que a gente viu aí nos últimos anos e mais recentemente no Rio Grande do Sul, tudo isso que trouxe aí para as redes de franquias. E a gente sabe que o franchising ele atua em rede, então isso tudo tem ajudado muitos franqueados a passarem por esses momentos. Então, quem vai contar tudo isso pra gente é Matheus, que eu quero dar uma boas-vindas para ele, é CEO da rede Quero Café, que é de Lajeado, no Rio Grande do Sul. Bem-vindo, Matheus. Muito obrigado pelo convite aí, espero ser uma boa troca. Vai ser sim. E eu também quero agradecer a presença e dar as boas-vindas ao Rafael Tremarim. Ele é gerente de gestão de franquias da Melissa, da Grendene, que também é de Farroupilha, no Rio Grande do Sul. Bem-vindo. Obrigado, André. Boa tarde para todos nós, espero que seja um ótimo papo. Muito bom. E para completar este timaço aqui, vai trazer, dando uma visão jurídica, né, todo o seu conhecimento, boas-vindas aqui ao Maurício Costa. Ele é sócio do escritório Morse Advogados e coordenador da Comissão de Estudos Jurídicos da BF. Bem-vindo. Obrigado, André. É um prazer aqui dividir esse painel com vocês para falar desse assunto tão importante, tão relevante e que tem mudado aí a vida de muitas empresas, né? É isso aí. Matheus, vamos começar aqui falando. Eu queria que você contasse primeiro a história da Quero Café, quantas operações ela tem, onde estão localizadas, e também falar um pouco desse impacto, né, do que aconteceu aí para a rede com as operações por conta da tragédia do Rio Grande do Sul. Bom, Quero Café nasceu em Teutônia, uma cidade de 30 mil habitantes, em 2015. Então esse ano a gente está fechando aí 9 anos de operação. Atualmente nós temos 64, bem dizer, 63 agora, em função do que aconteceu, operações rodando, né, sendo 10 delas unidades próprias e outras 53 unidades franqueadas, algumas outras em processo de abertura, de implantação. Nosso nome é Quero Café, né, então somos naturalmente um café, mas a gente sempre gosta de explicar que é muito mais que um café. Nós somos um café, um restaurante e um bar. Então, as operações são operações grandes, são lojas de rua, predominantemente, rua com 250 metros quadrados, com 20 colaboradores por loja, então é uma solução. As lojas operam das 7, 8 da manhã até as 10, 11 da noite. Somos hoje já mais de 1.200 colaboradores. Bastante. Toda a rede. E, bom, a gente se denomina como um lugar para as pessoas passarem qualquer hora do dia, seja para trabalhar, seja para comemorar alguma coisa, um almoço em família, amigos, enfim. Então, é para todas as horas e todos os gostos aí. Então, um cardápio super extenso, né? A gente entrou um pouco, digamos assim, na contramão de algumas premissas do mercado de franquia, que às vezes é ser escalável, é ser menos produtos, menos mão de obra. A gente diz que a gente é o inverso, a gente é super complexo, bastante insumos, bastante produtos no nosso cardápio, são mais de 400 itens, mas a gente é apaixonado por isso, e os franqueados que vêm junto com a gente aí nesses anos, aí, cada dia chegando mais também, se apaixonam justamente por isso, pela grande oferta que a gente consegue fazer. E nossas lojas, a grande maioria no Rio Grande do Sul. É isso que eu ia perguntar, essas 63 estão todas no Rio Grande do Sul? Não, como é que estão distribuídas? 40 e poucas lojas no Rio Grande do Sul, umas 14 em Santa Catarina, 2 no Paraná, 4 em São Paulo e 1 em Minas Gerais. Então, perfeito. Predominantemente no Sul, a gente optou por fazer a expansão em espiral. Então, crescendo dali, né? Em função da logística, a gente trabalha com congelado, refrigerado e seco, então é um transporte um pouco mais complexo do que alguns outros segmentos, e a gente foi crescendo no espiral justamente para conseguir dar um bom suporte, para conseguir estar próximo do franqueado. A gente tem um time bem grande na franqueadora, então a gente preza por um relacionamento muito próximo aos nossos franqueados, e entrando essa conexão com a tragédia que aconteceu aí no Rio Grande do Sul, em muitas das cidades que nós estamos presentes. Água diretamente nós tivemos em 3 unidades, a loja de Guaíba, próxima a Porto Alegre,
loja do Centro Histórico, em frente à Casa de Cultura Mário Quintana, em Porto Alegre, e o Mercado Paralelo, né, o complexo gastronômico junto ao Instituto Caldeira. Essas 3 então foram super afetadas, né? Guaíba a gente está reinaugurando nos próximos dias aí. Essa foi fisicamente mais afetada, a estrutura física da loja. Centro Histórico foi questão da água baixar e fazer a limpeza. E bom, tivemos outros efeitos colaterais em cidades que não necessariamente a água entrou na loja, mas que falta de luz, falta de água, acesso, né? Então, insumos, né? Insumos aí foi um período ainda não normalizou, né? Nós tivemos 3 importantes fornecedores que ficavam sediados em Porto Alegre, ficam sediados em Porto Alegre e tiveram as fábricas tomadas por água, então isso trouxe uma série de desafios na questão de abastecimento da cadeia, mas aos poucos as coisas começam a normalizar. E exercemos o que é o franchising num momento desse, né? Que é não estar sozinho, né? De ter um acolhimento psicológico, né? Uma mensagem, seja por áudio, por ligação, por call, aquela que faz o lábio tremer, né? Que às vezes a gente só precisa de um suporte, de ter alguém ali, cara, eu tô junto contigo, eu não tenho a solução, mas tu não tá sozinho nessa. E especialmente a loja de Guaíba, né, que foi fortemente impactada, uma loja que opera 9 meses e enfrentou 3 enchentes, né? Então setembro, novembro e agora então essa. E enfim, é um aprendizado, mas é bonito de ver a força dos franqueados, um incentivando o outro, e desse franqueado, esse casal à frente dessa loja ter vontade de reconstruir a loja e voltar e dar a volta por cima, assim. Então até arrepia, né? Que bom, né? A gente incentiva muito que isso seja feito o mais rápido possível, com certeza. E até aproveitando, eu queria saber o que a franqueadora fez, assim, até para auxiliar os franqueados. Conta pra gente um pouquinho. Bom, de inicial, todos sempre que precisam de alguma ajuda financeira, cobrança dos royalties, tudo isso a gente faz uma flexibilização para quem faz sentido, para quem precisa. Essas 2 lojas efetivamente mais afetadas foi o Mercado Paralelo e Guaíba. A gente está ajudando, né, inclusive com recurso financeiro, a suportar tudo isso, a incentivar esse trabalho. Então, é muito assim, a gente trabalha muito assim, cara, vamos se ajudar, depois a gente vê. Eu nem sei bem certo mas pode contar comigo. Perfeito. Seja apoio de equipe, seja apoio financeiro. Eu sei que também o assunto não é só da enchente, também é lá da pandemia, isso. Né? E pegando um pequeno gancho, assim, que para mim é isso, que uma empresa, que uma marca, que uma comunidade de pessoas que se junta em prol de um propósito comum pode gerar. A gente tem aqui alguém que o jurídico está sempre puxando nossa orelha, né? Sempre tentando fazer a coisa ele é bonzinho aqui, organizando e fazendo certo, né? E, cara, assim que é muito marcante para mim, em 2020, na pandemia, não dá nem para falar o desafio que foi aquilo, né? E chegou um momento que eu e meu sócio, a gente falou assim, cara, vamos emprestar dinheiro para quem precisar. Emprestar, não assim, somente isentar, não, emprestar para quem precisar, quase como se fosse um banco. Sim. Obviamente que não estruturado. E aí, eu lembro que um conhecido que trabalha em banco falou, cara, não faz isso, cara, isso é o papel de um banco e tal. Eu falei, cara, mas é difícil, é burocrático, o cara só precisa de uma ajuda, enfim e tal. E aí, no outro dia, eu recebi uma mensagem de um franqueado da rede, que estava bem, que estava estruturado, que mandou uma mensagem assim, e óbvio que quando eu li aquela mensagem, desabei, assim, que era, cara, a gente é muito grato pelo que o Quero Café proporcionou para nós esses anos, a gente está bem, a gente está sólido para enfrentar isso, e eu quero colocar à disposição aqui X mil reais para vocês administrarem e emprestarem para algum outro franqueado. Eu lembro que eu só printei e mandei, desabei chorando, naquele momento a gente tá fragilizado emocionalmente, e mandei para esse meu conhecido, eu falei, cara, é simplesmente isso, às vezes não é o racional, às vezes é algo, e é isso que nos deixa forte para passar numa situação como essa, a gente se abraçar, às vezes eu digo, é não perder a fé, né, a gente não sabe, também não sei como nós vamos passar, mas nós vamos passar, se a gente estiver junto nós vamos passar, então
É muito esse o nosso papel. Que legado, hein? Muito bom. Agora, eu queria que o Rafael também contasse um pouquinho da história, né? Traçasse um panorama hoje das operações da Melissa, um pouquinho da gente começar, a gente estava conversando, né, dessa história, né, Maurício? Queria que você trouxesse e também falasse do impacto das tragédias do Rio Grande do Sul nas operações, por favor. Perfeito, vamos lá, então. Inclusive, primeiro quero dizer obrigado pelo convite e dizer que a gente, como Grendene, como Melissa, está muito feliz de estar de volta aqui para a BF Expo, né? Nós estávamos falando antes, há alguns anos que a gente não participava, enfim, por questões que nós pensávamos da forma como nós pensávamos, e a gente entendeu que era o momento de estar aqui de novo. A Melissa hoje conta com uma operação aí de 410 lojas. Dessas 410 lojas são 2 próprias e 408 com os nossos franqueados. Nós estamos aí com 45 anos esse ano de Melissa, né? Olha! E estamos aqui, inclusive, apresentando o nosso novo projeto de loja, né? Depois de alguns anos com um projeto que todo mundo conhece, aquele laranjado, enfim, né? Estamos aqui com um novo projeto de loja, tá bem bonito. Abrimos já a primeira operação no Eldorado, aqui em São Paulo, a segunda em Leme. E é um momento para nós, assim, muito importante. E esse assunto também é muito importante para a gente conversar. Nós passamos por um período aí de internalização da estrutura de gestão de franquias, né? Eu estava contando para vocês. Durante os últimos 15 anos nós tivemos um grande parceiro nosso, que foi a Multifranqueadora, lá do Rio de Janeiro, que inclusive o Ronaldo, a Berger, a Débora, enfim, que começaram com as lojas que se chamavam Jelly, e aí que a gente foi abrindo mais lojas, eles começaram e também foi, ficar perto do microfone aqui. Também foi nesse formato, a gente começou a abrir Rio de Janeiro, São Paulo, hoje nós estamos presentes aí em praticamente todos os estados do Brasil, só não temos loja no Acre, mas espero que após a BF Expo a gente tenha. Né? Verdade. Então estamos buscando aqui franqueados para abrir lojas lá também. E, enfim, então chegou um momento que a gente, após esses 15 anos, a gente entendeu que era o momento então de internalizar a estrutura de gestão de franquias. Começamos esse processo em 2022 e desde 2023, de fato, consumado, então nós estamos como Grendene operando essa estrutura de gestão de franquias e estamos muito felizes. Acho que os nossos franqueados também estão felizes. Não dá para deixar de valorizar todo o trabalho que foi feito nesses últimos 15 anos junto com a multifranqueadora. E agora uma nova fase, com a Grendene operando de forma direta, com toda uma equipe de estrutura de franquias. E coincidiu que um ano após esse momento, né, da internalização, a gente passasse por essa situação que, salvas as devidas proporções, acho que foi novamente, não só na questão física das operações, mas também emocional, nos remeteu ao que foi a pandemia, o sentimento de e agora, como é que vai ser amanhã, o quando que vai ser, quando é que essa água vai baixar, quando é que a gente vai conseguir entender o dano todo. Nós tivemos operações prejudicadas, praticamente toda a região metropolitana, Canoas. Quantas? Olha, de cabeça, assim, eu teria que parar para contar, mas foram mais de 10, sem dúvida. Entre Lajeado, Montenegro, Porto Alegre, Canoas, Novo Hamburgo, São Leopoldo, todas de alguma maneira foram atingidas. E até vale dizer, né, a gente, como o Matheus bem lembrou, não foi a primeira, foi setembro, novembro, e agora, e infelizmente a gente teve lá em novembro também os nossos franqueados de Santa Catarina, né? Rio do Sul, por exemplo, foi uma operação muito atingida. Então, tínhamos já inclusive Rio do Sul foi a primeira, porque no ano passado não tínhamos passado por isso dessa maneira, no Rio Grande do Sul. E realmente foi muito difícil, mas assim, o Matheus falou muito bem, eu acho que é o trabalho da franqueadora junto com os franqueados, e nesse momento, nós como parte da franqueadora precisa valorizar muito o que o franqueado faz. Pelo seu trabalho, pelo dia a dia, né? É um negócio deles, é a vida deles aí, e eu acho que a nossa responsabilidade passa inicialmente por entender isso, né? A franqueadora está aí, a Melissa há 45 anos, a Grendene há mais de 50, mas o nosso franqueado às vezes é a operação que ele resolveu começar com essa, seja com a Melissa, seja com o Queiro Café ou alguma outra marca, né? Então a gente precisa entender isso, se colocar no lugar deles, ter essa empatia. E então, inicialmente, a primeira coisa que o nosso time financeiro, que aliás ajudou muito também durante a pandemia, foi falar, olha só, primeira coisa, né, os boletos que estão em aberto, deixem aberto. Ficarão em aberto por um período, né, que foi lá estabelecido junto com eles, não se preocupem com isso. Né, e depois disso é todo o trabalho, no nosso caso, dessas 410 lojas, são aproximadamente 2.000 colaboradores, né, as nossas conectoras e gerentes, enfim. E passou por isso também, né? Os nossos franqueados trabalharam muito em apoiar essas pessoas que perderam, em alguns casos, casas,
conectoras com filhos recém-nascidos e que não estavam mais trabalhando, enfim. Então, um outro olhar que a gente teve junto com os nossos franqueados foi também, é importante nesse momento que, apesar das lojas fechadas, a gente não faça nenhum desligamento, né? A gente tem que olhar para a franqueadora, para o franqueado e para as pessoas, para as nossas conectoras, nossas vendedoras de loja. Então, foi um trabalho e os nossos franqueados tiveram muita sintonia nesse caso, né? Compreenderam. E foi, de novo, nas devidas proporções, como lá na pandemia, que foi um momento extremamente difícil e que a empresa olhou para os nossos franqueados e disse: pessoal, agora é hora da gente sentar, esperar, a gente vai apoiar vocês. Os pagamentos, de novo, que no caso das franquias, né, se não tiver o estoque, se não tiver o produto chegando, não vai ter o que fazer. Então não se preocupem. Estoque foi perdido? Muito estoque perdido, principalmente no nosso caso, Canoas. Acho que foi a operação mais prejudicada. Uma das lojas, que é de loja de rua, foi completamente destruída, mercadoria e tudo mais. E eu acho que não acabou ainda, né, o processo, porque não é só o que ele tinha comprado e que perdeu. É também daqui para frente, até o final do ano, né, estamos agora entrando na fase do segundo semestre, o varejo começa a aquecer ainda mais. E se não estiver bem estruturado para isso, se a gente não conseguir trabalhar em como a gente vai conceder o produto mais prazo, de alguma forma, exatamente, como é que ele vai comprar a mercadoria para ter em setembro, outubro, novembro, Natal? Então, acho que o desafio, ele foi grande, mas ainda será grande. Perfeito. Né? Acho que esse é o ponto. Maurício, até queria jogar um pouco para você aqui, para você trazer um pouco da visão jurídica sobre o que os contratos de franquias eles preveem em quando tem uma calamidade, se isso está previsto ou não, se é uma coisa mais do sentimento, como a gente viu, assim, não vou ajudar, faz parte. Fala um pouquinho do que você tem visto. Vamos lá, pessoal. Bom, os contratos de franquia, pelo menos até a pandemia, que acho que até março de 2020, quase ninguém ou ninguém imaginava que a gente podia passar pelo que a gente passou. Então, eu te diria que não tinha como prever, nenhum contrato de franquia previa nada a respeito de uma pandemia, de algo parecido com o que aconteceu. Mas a gente tem uma previsão já legal, né? E que se encaixa perfeitamente nisso, que são os eventos de força maior, de caso fortuito. E no caso da pandemia, isso foi amplamente reconhecido que foi um fator inesperado, né? E com isso você consegue alguns gatilhos para repactuar contratos, por exemplo. Tá? Por exemplo, isso aconteceu muito com as locações comerciais, locações em shopping center, tá? E que eu vejo que isso se aplica também agora com essa tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul, né? Porque as lojas, como vocês colocaram aqui, Matheus, Rafael, as lojas, muitas delas foram destruídas, acredito eu que algumas ainda devem estar fechadas, então se cria a possibilidade de você, do franqueado, do operador, invocar essa questão da força maior para tentar repactuar alguns contratos, tá? Na franquia, gente, o que eu vi de verdade nesse momento de pandemia e que agora está sendo replicado isso por muitos franqueadores com o evento do Rio Grande do Sul, é uma parceria legítima e que tem que existir entre franqueador e franqueado. Porque a gente costuma dizer que são empresas independentes, mas são interdependentes. O franqueado não existe sem a franqueadora e a franqueadora não existe sem o franqueado. Então tem que se haver essa parceria. Acho muito legal o que o Matheus colocou aqui, né, da disponibilidade da franqueadora. Poxa, vamos dar um jeito aqui de trazer um caixa, trazer um valor emergencial para suportar aqui alguns franqueados. Porque na realidade o que a gente viu, né, os bancos até se estruturarem para conseguir prover o mercado com um crédito emergencial, na pandemia isso demorou bastante para vir. Veio o Pronamp, que ajudou, salvou muitos negócios, mas demorou para acontecer, né? E agora foi feito o Pronamp especial, né, pro Rio Grande do Sul também, mas até demora um pouquinho. Até fizeram um site mostrando os recursos que estão sendo enviados para lá. Tá numa pontinha bem no início ainda de chegar na ponta, né? Então, assim, as iniciativas existem, mas demora. E essa pessoa precisa sobreviver e precisa tocar o negócio. É isso que você tá falando, exatamente, né? É isso, né?
E falando um pouquinho, queria trazer um pouquinho também das medidas que a ABF tomou. Perfeito. Né? Eu lembro no jantar do selo de excelência, não sei se você lembra, que foi, estava acontecendo as chuvas no Rio Grande do Sul. E a ABF já tinha tomado. E a ABF, o Tom, inclusive no discurso dele, falou isso, né? Então a ABF já começou a tomar uma série de medidas para suportar, tentar auxiliar os associados. Né? A primeira medida foi imediatamente oficiar o governo federal pedindo medidas para manutenção dos empregos. Que isso, na época da pandemia, gente, foi fundamental. Né? Porque é o que o Rafael colocou aqui. Poxa, a nossa preocupação vamos primeiro manter os empregos, depois a gente vê o que faz. Né? Então, não sei o que vocês estão sentindo isso já na ponta, lá no Rio Grande do Sul, se chegou. Né? O que eu ouvi dizer é que o governo federal realmente lançou um programa, né? Ainda, vamos dizer assim, pequeno, são 2 meses que eles estão suportando parte do salário dos funcionários via INSS, desde que os empregadores se comprometam a manter esses empregos por pelo menos 4 meses. Então, acho que já é uma iniciativa super importante. Né? Vocês têm sentido isso? Quando daqui a pouco o Maurício até complementa. Tem chegado lá? No nosso caso, sim. No nosso caso, a gente tem percebido e todos os conectores que estavam ou foram realocados para outras lojas, né, principalmente no caso de Canoas, ou com as lojas reabrindo, estão trabalhando. Você também, Matheus? Sim, e eu queria fazer um adendo. Até ontem era o prazo, né, de passar a relação das lojas, dos colaboradores, afetados, enfim, né? para conseguir esse benefício dos 2 meses. É um pouquinho nebuloso, assim, se fala em mancha, então, assim, tem que ter entrado água diretamente, ou se eu fui afetado, se eu tô com a loja fechada ainda há 30 dias, eu tô apto ou não, tá um pouquinho de difícil interpretação, mas só que eu não queria perder um gancho antes ouvindo falar. Eu acho que nesse momento, assim, a BF preza muito por isso, e a gente busca trabalhar muito perto do franqueado e realmente exercer um franchising íntegro, né? Esse modelo é algo lindo, né? Crescer em comunidade, crescer junto. E o que nos pega muito em cenários desafiadores como esse, assim, nos dói demais. A gente estar mal não tem problema. A gente dá a volta, a gente está estruturado, mas, pô, o franqueado ali que é a vida dele, é aquele meio ano, 1 ano, 2 anos. Tipo, não é um filho nosso, né, mas eu ainda não, meu filho não nasceu ainda, mas deve doer muito quando o filho tá doente, né, dói mais na gente do que no filho, com e certeza. É mais ou menos a mesma coisa, então tu só tem simplesmente uma vontade de ajudar com o que for, né, então nós fomos nessa loja em Guaíba, entramos com a água na cintura, estivemos junto lá decidindo o que a gente ia fazer, se a gente ia mudar de ponto, se a gente ia ficar lá, se a gente ia reconstruir, isso é um papel muito importante do ser humano que vai muito além do que o contrato prevê ou não, né? Simplesmente é ter essa vontade de se ajudar. E nós também tivemos na rede toda 50 colaboradores que perderam praticamente tudo e que foi o nosso foco inicial de ajuda. A gente logo começou a buscar arrecadação de recursos em nome da empresa nesse período aí. Injetamos muito mão de obra, veículos, enfim, para seguir, para ajudar a dar suporte e ajudar a reconstruir os lares dessas pessoas. Algumas ainda nem conseguiram voltar porque o lar ficou totalmente destruído, nem voltarão para aquele local, né? Sim. Então a gente vem pouco a pouco seguindo nessa ajuda. Essa jornada não terminou, não assim, terminou, as tá nossas começando. Ações ainda vão bastante tempo, né? Então, perfeito. E, aliás, falar em ações, você estava contando, fala mais, Maurício, que a gente Das começou a falar das ações da BF, isso. A BF do outro lado também suspendeu a cobrança de mensalidade para as empresas sediadas no Rio Grande do Sul. E já uma renovou forma de dar essa suporte. suspensão da mensalidade. Já renovou, o Tom ontem falou isso lá no simpósio jurídico também. Esta semana. Enfim, a ABF está bastante engajada em prover os associados e fazer de tudo para que possa auxiliar as empresas a se levantarem, né? Sim. Porque a gente sabe que, principalmente os franqueados, ou normalmente são pequenas ou médias empresas, e que um baque desse, né, se você não tem um suporte para conseguir levantar, fica complicado. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, de curiosidade.
os franqueados que estão sofrendo esse problema no Rio Grande do Sul, eles tinham seguro das lojas? Geralmente a gente indica que tenha, né? Então a maioria tinha, a maioria estava podendo usufruir, mas a gente sabe que não é uma obrigatoriedade, pelo menos no nosso caso. Então Sim. isso fica sempre muito a cargo do próprio franqueado, apesar da instrução de que se tenha, né? Obviamente nós, por exemplo, nas nossas lojas próprias também temos, enfim, mas alguns tinham, outros não. E aí eu ia te perguntar isso mais pra frente. A franqueadora, cada um tem que ter o seu seguro. A franqueadora não pode ter um seguro que vale para as lojas em caso de calamidade. Cada um tem que ter o seu. Não, cada franqueado, cada Tem que ter o seu. operador precisa ter o seu seguro, né? Normalmente, que o Rafael falou, a franqueadora ela pode ou obrigar o franqueado por contrato a ter um seguro, ou, que acontece em muitos casos, como esse da Melissa, de indicar que o franqueado contrate seguro. Né? Mas ainda assim, nós também, é a mesma política, a grande maioria tem seguro, mas o seguro não cobre o alagamento, né? Então, nessa loja, por exemplo, de Guaíba, algumas partes de seguro tu consegue acionar, enfim, mas o alagamento mesmo não é tão fácil de fazer um seguro que cubra isso, né? Então, nenhuma das 3 lojas conseguiu usar esse recurso. Poxa, mas deveria ter, né? Justamente até porque não foi a primeira vez que teve essas enchentes, né? O que acontece? Mas é que eu acho que, pelo menos falando ali do Rio Grande do Sul, no tamanho que foi essa, Não tem. Não tem no histórico. E também o ano passado, lá em Santa Catarina, acho que foi algo muito atípico, infelizmente, né? E que esperamos nós que nem o Rio Grande do Sul e nem outro estado tenha que passar por isso de novo, mas está se tornando cada vez mais recorrente, né? Sim. Eu acho que isso, inclusive, é parte do quando a gente conversou sobre o podcast, né? Eu acho que nós estávamos falando aqui antes, o planejamento, seja de curto, médio, longo prazo, ele não é feito para pensar na tragédia, ele é feito para pensar no sucesso da operação, mas ele precisa constar dentro desse planejamento. Acho que a operação ela precisa estar saudável e com um bom alicerce também por conta disso, porque esses momentos se estão sendo cada vez mais repetitivos, é porque sinal de que as coisas precisam estar alinhadas nesse sentido também. Então acho que muito passa por isso também, a partir de agora ainda mais, sempre foi isso, mas acho que a partir de agora a gente precisa saber que no planejamento, seja ele de curto, médio ou longo prazo, precisamos pensar que a lucratividade do nosso franqueado, da franqueadora, de todos os envolvidos no ecossistema, ele precisa estar pronto para isso também, e no meu ver, assim, isso passa muito por estruturar algo, é muito mais difícil do que movimentar. Então, se um planejamento está construído, a partir do momento que acontece algo assim, a gente precisa mexer nele, é mais fácil. Se a gente não tem um planejamento de para onde quer chegar, de como vai chegar lá, para começar a recuperar aquilo sem esse planejamento, fica muito mais difícil. Sim. Então, acho que esse é um aprendizado também que a pandemia trouxe, ou reforçou, pelo menos, que o planejamento ele é importante não só para pensar no futuro, mas também para, em circunstâncias como essa, a gente conseguir agir de forma mais rápida. É mais fácil corrigir um traço do que ter que fazer ele todo de novo, né? Então é dessa maneira que eu enxergo. Você está preparado para adversidades. Sim. Porque aqui no Brasil essa questão climática, né? A gente já teve obviamente outras tragédias, mas não é algo ainda bem tão recorrente. Você pega, por exemplo, alguns estados nos Estados Unidos. Furacão. Destrói várias vezes vulcão, lojas, terremoto, cidades, enfim. Só que eles têm já uma política, uma cultura isso, né? E um preparo para lidar com isso, que o Brasil precisa começar a se acostumar. E quando eu digo Brasil, não é a gente colocar só isso nas costas do governo, que obviamente precisa ter o planejamento, mas as empresas precisam estar prontas para isso, né? Óbvio, não é você construir teu negócio pensando nas tragédias futuras, mas você ter já planejamento, como ele planejamento disse, né? De contingência. Breve, né? As lojas de vocês, tem alguma fechada ainda? Tem? Como é que tá, Matheus? Essa principal de Guaíba está sendo reconstruída, né? E do mercado paralelo. E eu acho que esse é o principal ponto que a pandemia, na nossa história, foi o primeiro grande ensinamento. Começamos em 2015, pandemia 2020, e, de novo, ninguém torce para acontecer amanhã alguma coisa de novo, mas passar por isso te ensina muito, né? Amanhã ou depois outras coisas vão acontecer, e lidar com essa adversidade é muito importante saber lidar, não criar a expectativa de que ela não vai acontecer, que é isso que falou, é muito mais fácil
gente tem muito mais clareza. O próprio franqueado de Guaíba, né? Pô, já tinha passado ali por setembro, novembro, que não tinha sido tão caótico como agora, e ele mesmo, são palavras dele, agora que foi muito pior, ele sofreu menos, ele fala, emocionalmente sofreu menos, mesmo com impacto financeiro muito maior do que a outra. Porque né? ele já estava. E eu acho que essa é a nossa jornada, né? De empreender, de liderar, ela é exatamente isso, né? Quanto mais tu vai pegando, para mim, experiência é exatamente isso, né? Tem uma analogia, o Flávio Augusto fala que a vida é tipo um jogo de videogame, né? Então, tu vai virar o jogo, tu vai levar X tempo para virar esse jogo. Quando tu for jogar ele de novo, os desafios vão estar lá também, as armas, o adversário, mas tu já vai estar mais preparado, a tua expectativa, tática, né? Tu vai enfrentar aquela adversidade de uma forma diferente. Eu acho que esse é o aprendizado do lado positivo que a gente tem que tirar de alguma situação como essa. A gente chegou a comentar no início que as enchentes elas impactaram também os fornecedores, né? E o estado que eu tinha apurado aqui, ele responde por 70% da produção de arroz, 17% de suínos, 15% de carnes e de soja, 12% de frangos e por aí vai. Ou seja, esse acontecimento não é restrito só ao Rio Grande do Sul, ele alcança o Brasil todo. Então eu queria até que vocês falassem como vocês estão prevendo esse impacto daqui para frente na quebra dos fornecedores, na oferta de insumos, no poder de compra dos consumidores. Como vocês estão calculando esse impacto dentro das operações? Olha, os insumos que tu falou diretamente são insumos que já se sente que subiram, inflação, né, que impactam, né? O arroz, a carne, todas acabaram subindo um pouco. A gente teve o cenário das chuvas também atrapalhou muito a questão do hortifruti. Nós usamos muito alface, enfim, e tinha momentos que, uma cabeça de alface no mercado mesmo, R$10 uma cabeça de alface, né? Então, sem dúvidas, tem esse impacto, lei da oferta e da procura, né? Diminui muito a oferta e vai subir o preço, né? Nós somos de alimentação, a angústia maior que me causou junto a tudo aquilo que estava acontecendo, as cheias lá, a gente fica em Lajeado, onde foi muito afetado, a gente se envolveu muito em ajudar e foi na ponta e ver visual é muito diferente de ver no vídeo, assim, o impacto é catastrófico, assim, chega de noite em casa se sentindo muito mal, vem dentro um sentimento de culpa porque tu quer incansavelmente estar ajudando a toda hora e tu não consegue, né? E aí a gente tem que lembrar que seguir mantendo as empresas de pé também é uma forma de estar ajudando na causa. Com certeza. Seguir gerando emprego. Seguir gerando essa oportunidade. E eu estava com muito medo do impacto que isso teria para frente no consumo, na curva de movimento das nossas lojas, né? Enfim, do lado positivo, assim, que as lojas que estão abertas, que logo já reabriram, foi questão de algumas semanas, elas voltaram a ter um nível legal de venda, então ajudando a minimizar esse impacto, que esse medo a gente tinha, não queremos demitir ninguém em função dessa catástrofe, né, dessa catástrofe que aconteceu, mas e será que daqui a 2 meses a gente estiver vendendo 30% do que a gente estava vendendo, daí a gente não consegue sustentar essa operação. E não, a gente realmente conseguiu já estabelecer níveis bons, níveis razoáveis aí de movimento, então a gente agradece bastante por isso que o impacto não está seguindo tanto nas nossas operações. Não, e que bom, né? Que são super importante. Praticamente todas operando, né? Assim, então não perdeu o franqueado, né? Você falou uma só, né? Então, graças a Deus, estão todos juntos. No nosso caso, que aí não é no impacto do alimento, é obviamente da matéria-prima, mas aí a parte produtiva da Grendene, ela fica toda... Logística também, né? Deve ter afetado. Era aí que eu ia chegar, André, exatamente. Assim, a nossa parte produtiva está lá no Ceará, mas a gente teve 2 pontos principais, né? Primeiro, o logístico, e aí de um legado que veio da pandemia, que no nosso caso são as vendas digitais, a omnicanalidade que cresceu exponencialmente, e eu tenho certeza que os nossos franqueados estão muito felizes, e também a produção de imóveis, mobiliário, né? Como eu disse, a gente está com um novo projeto de loja, estávamos abrindo lojas aqui em São Paulo, e o nosso o principal fornecedor é da região sul, é da região metropolitana. O móveis é muito da região sul, né? Isso. A grande parte do mobiliário. E foi prejudicado, teve a fábrica completamente alagada, nós tínhamos mobiliários das lojas que estavam em obras, os móveis estavam mais altos, perdemos algumas coisas. Primeira coisa que aí eu acho que vale muito o papel da liderança nesse viés todo, dentro da empresa, nosso próprio diretor, o Paulinho, e toda a equipe da Grendene trouxe. Primeira coisa, né? Não é porque o nosso fornecedor está passando por isso que a gente vai trocar.
Não é pelo contrário. Que a pandemia trouxe esse legado também, Exato, né? Esse exemplo. Exato. Então, assim, aí entrou, e daí entra todos os envolvidos no ecossistema, né? Que é o shopping entender que a loja não vai abrir no período e como é que a gente consegue, sem ter que ir pro meio legal, de ameaças, de contrato. De taxas, isso, como é que vamos entender que vai atrasar, vamos ter que postergar esse pagamento. O nosso franqueado entendendo, estando junto e compreendendo, mas obviamente precisando de uma ajuda, de uma solução para isso. E então o mobiliário foi o primeiro ponto. A gente, claro, postergou um pouco a abertura das 2 primeiras lojas e as outras que estavam já em produção, mas deu tudo certo. E a gente, obviamente, não trocou o fornecedor e falou para eles, deixou bem claro, agora a gente vai estar junto, bora lá, vamos recuperar. Eles foram muito ágeis também, buscaram empresas parceiras para ajudar na produção, e isso também me chamou muito atenção, positivamente. Eu achei eles de uma maneira assim especial, buscando ajuda de parceiros fornecedores. Isso também acho que gerou todo o ponto. E na parte logística, né, que você falou, no nosso caso do legado da pandemia, que foi essa exponencialidade da omnicanalidade, o que a gente pensa quando acontece isso? Bom, as lojas estão fechadas, nós vamos apelar para o ship from store, né? E como é que a gente vai fazer isso? Só que aí as estradas estavam alagadas, e aonde não tinha alagamento, tinha desmoronamento, então as estradas estavam completamente bloqueadas, fechadas. né? Às vezes com quedas de ar. Exatamente. Tudo, né? Então a nossa principal forma de escoar o estoque, que seria através dos canais digitais, também foi bloqueado. Então, por caso da Melissa, na região sul, principalmente Rio Grande do Sul e região metropolitana, o grande viés foi a logística. Para nós, fez assim um machucado muito grande, e que agora o que a gente fez? Então, a prioridade de novas lojas para toda a nossa plataforma omnicanal são as lojas do Rio Grande do Sul, principalmente, para conseguirem recuperar um pouco, porque a gente precisa lembrar que foi maio, o Dia das Mães. Que é uma maior data de vendas. A segunda maior principalmente data do varejo antes do Natal. Né? Perfeito. Então, agora o momento foi, vamos priorizar então essas lojas, para elas estarem antes em todas as plataformas Omni Nossa, Venda Nacional, enfim. E aí conseguir agora dar um fôlego para esse pessoal, porque foi muito difícil, e daí sim a logística, no nosso caso, prejudicou bastante. Né? Só um adendo, a loja, eu me esqueci porque ela não entrou água diretamente dentro, mas ela segue fechada. Nós temos uma operação no aeroporto Salgado Filho. Então, o aeroporto ficou todo piso, tomado, né? A loja não entrou água, mas tá fechada aí. Não tem como entrar no aeroporto. Não vai reabrir, né? Então, cada hora fala uma coisa, a gente não sabe muito. Mas você não fechou nenhuma operação lá, né? Não fechamos. Nem você, então... Deixa eu fazer uma pergunta, Rafael. Como é que tem sido a conversa com os shopping centers, com os locadores em caso de imóveis de rua? Não sei se vocês têm lá. Agora, com relação à tragédia do Rio Grande do Sul, eles têm isentado o pagamento de aluguel, prorrogado, tem tido uma negociação? Tem, acho que tem casos e casos, né? Bandeiras e bandeiras, formas e formas, não vou generalizar, mas de forma geral eles têm apoiado. Mas assim, claro que sempre precisa ter aquela conversa, o entendimento. Tem alguns locais que não tem como não ajudar, né? Porque é muito nítido que está todo mundo prejudicado. Então acho que se não for pelo bem do que se entende, que é a grande maioria que acontece, se tiver que ir, acho que fica meio certo, assim, que, pô, olha só ao redor, né, não tem como, eu acho que nós, pelo menos, e aí o nosso time jurídico, obviamente, está muito atento e nos ajudando muito nisso, e se colocou à disposição para todos os franqueados. Ainda nós não precisamos, eu não precisei bater lá na porta do Dr. Roberto, que é parte do nosso time jurídico de franquias, falar, Dr. Roberto, vem aqui, vamos fazer uma reunião com o jurídico de alguma das bandeiras de shopping. Antes, né? Os franqueados, principalmente. Acho que a gente tem um papel aí do franqueado, e que ele tem uma relação muito boa com os shoppings, e aí a gente fala, tá bem, você vai conversar, se porventura não conseguir, aí você nos avisa que a gente vai entrar junto. Então, em alguns casos a gente precisou entrar junto, mas na grande maioria o próprio franqueado, pelo relacionamento que ele teve, conseguiu superar esse momento. Mas são casos e casos, tem alguns casos que realmente precisa estar junto ali, aqui em São Paulo mesmo, para esses atrasos, tipo, não, até que tá, bora. Tem que ser rede com rede, né? Rede de franquias com rede de shopping center para negociar. A nossa política é sempre essa. A gente busca primeiro deixar o franqueado muito tranquilo para negociar da maneira que ele bem entender, que ele entende que for a melhor forma, mas se a coisa complicada, e a gente tem todo o time de expansão e todo o time de suprimentos da nossa empresa que faz as negociações junto com o time de expansão para muitas questões, não só de shopping, mas com outros fornecedores, e o nosso time jurídico. Então a equipe toda fica sempre à disposição.
Mas a gente primeiro deixa o franqueado para daqui a pouco a gente vai manchar uma relação que ele tem de outras operações. Claro. Então, mas via de regra deu bom tudo que certo. fica de suporte ali, de resguardo, porque você vê isso é a força do franchise, né? Quantas operações próprias, assim, independentes, sofreram, não tiveram esse apoio que o franchise está oferecendo nesse momento e que teve também na pandemia, né, de trabalho em rede. Eu vi muito caso de os próprios franqueados de outras regiões, de outros estados, fazerem um fundo, de doarem para os franqueados da região mais atingida. A gente viu muito exemplo, né, Maurício? Sim, da própria franqueadora, como a gente já citou alguns aqui, ajudando, isentando, doando, dando crédito, enfim, fazendo com que ele se reerga, né? Porque é essa parceria. Mas eu até queria perguntar para você, Maurício, se, com base no que a gente viu na pandemia e agora mais recentemente com as enchentes, houve um aumento na demanda dos escritórios de advocacia para refazer contrato ou para discutir contrato? Como que você tem visto isso? O que foi aperfeiçoado dessas experiências? Olha, Andréia, acho que a pandemia deixou aí uma série de lições, né, para os empresários e para os advogados, de realmente começar a trabalhar pensando também na diversidade. Então, realmente ter mais cuidado nos contratos, nas negociações e, na medida do possível, tentar colocar algumas previsões, né? Então, a gente tem hoje contratos que se negocia. Puxa, olha, se eu tiver algum problema aqui, se eu tiver alguma adversidade, né, uma nova pandemia, e eu tiver que ficar com esse negócio fechado durante um tempo, eu tenho que ter uma condição diferenciada. Tá? Então, acho que hoje os advogados estão mais atentos a isso. Tá? Nos contratos de franquia, sinceramente, eu não vejo muitas mudanças. Acho que nem tem porquê. Tá? O que eu vi realmente no sistema de franquia como um todo durante a pandemia foi, na grande maioria dos casos, prevalecer o bom senso. Poxa, não adianta. Vou agora, por exemplo, no Rio Grande do Sul, franqueador, vou sair cobrando os meus franqueados que não estão conseguindo pagar os boletos porque estão com as lojas fechadas. Tem cabimento. Onde que vai levar isso? Né? Então, calma, vamos sentar e vamos negociar. Né? O que, óbvio, nós do jurídico sempre falamos, isso aconteceu na pandemia. Até o Matheus começou a falar disso. Puxa, a gente já sai fazendo, né? Vamos ajudar. Ótimo, e tá certo. Só que depois tem que colocar a bola no chão e falar, bom, vamos pegar o que a gente fez de ajuda aqui, o que a gente fez de combinados e vamos colocar isso no papel. Então, por exemplo, na pandemia, muitas redes de franquia não permitiam que seus franqueados fizessem vendas online. Né? Com o fechamento das lojas, mas muitas redes começaram a liberar os franqueados e contra, inclusive, o que dizia o contrato. Né? A gente teve alguns problemas, porque os franqueados colocavam produtos para venda em plataformas, e muitas vezes que não faziam muito sentido para aquela rede. Mas você vendeu o WhatsApp então, do vendedor, né? Exatamente. Tudo, né? Aí, tá bom. A coisa começou a funcionar, vamos regulamentar isso. Mas precisa pegar assinatura? Não tinha condições de pegar assinatura de franqueado em aditamento de contrato. Então, foi bom senso. Vamos fazer uma circular para a rede, vamos encaminhar para todo mundo, dizendo, olha, a regra agora, durante a pandemia, para fazer venda online, é essa daqui. Perfeito, é isso aí. Agora, eu queria também falar um pouquinho, já que a gente está na feira, né? Quero saber de expectativas de negócios. O Rafael já adiantou, a Melissa está apresentando na feira uma nova identidade visual, não é isso? Eu quero entender um pouquinho mais sobre isso. O que vocês estão prevendo para este ano também de negócios, por favor. Perfeito, André. Bom, a gente assim trabalhou os últimos 2 anos para construir esse novo layout de loja, com uma mudança bem significativa, digamos assim, desde que a gente começou o processo de franquia após a mudança de bandeira de Jelly, que foi o início da franquia da Melissa, né? A gente batizou a rede como Clube Melissa. Então tá todo mundo acostumado a ver o Clube Melissa. E durante esse processo, com o novo projeto que a gente trabalhou, a gente entendeu também que era momento de, beleza, acho que o clube teve o seu papel e é o momento da gente chamar a nossa rede de franquias de Melissa. E foi um passo assim bem legal que a gente fez. A grande mudança, eu diria mais do que o layout, é da gente passar a chamar as lojas de Melissa. Perfeito. Então a gente vai ter um processo agora
né, de reformar as lojas, todas as novas abrem nesse processo, inclusive o nosso time jurídico, né, quando a gente lançou isso, foi o primeiro a trazer para nós, né, a gente precisa, isso sim precisa ser editado no contrato, porque está tudo como o Clube Melissa. Então a gente falou, bem lembrado, que bom que vocês existem na nossa vida para nos trazer esse ponto. Eu não tinha pensado, não tinha lembrado, mas é muito óbvio, verdade, né? Então a gente está com uma expectativa muito boa, assim, eu tô bem feliz com a nossa volta aqui para a BF Expo. É realmente... Quantos anos sem expor aqui? Eu acredito que é pelo menos 10 anos, tá, André? Mas eu acho que é mais de 10 anos, enfim, eu acho que a marca estava num fluxo de expansão e trabalhando junto com a Multi, franqueadora, e, enfim, a gente não estava vindo, mas a gente pensou, acho que a marca, ela é representativa no mercado, ela tem uma importância, e eu estive aqui o ano passado, participei também da semana, né, exatamente, e eu vim visitar a feira e falei, tá na hora da gente voltar, a gente precisa estar aqui, e estamos com o stand, e a gente está bem otimista. O primeiro dia ontem foi muito bom, recebemos várias visitas, muito lead com potencial. Tava cheia a feira, como tá hoje também, mas ontem foi impressionante, porque o primeiro dia não é o mais forte, e ontem já tinha superado do ano passado. Exato. Então dá para ver esse aquecimento, né? Então a gente tem um plano de expansão, ainda seguimos com a expansão do modelo atual, a gente tem alguns outros projetos de expansão também de outros modelos de franquia para surgir aí em breve. Mas... Então conta pra gente, a gente quer saber, né? Nós vamos terminar, vou pegar a assinatura de todo mundo aprovando o projeto, depois a gente vai poder contar, mas são modelos de quiosque, modelos móveis, enfim, então tem muita coisa legal vindo, e a gente vai continuar expandindo, a gente segue com essa expansão acontecendo. Eu sei que a gente tem, assim, muitos mercados que já são bem maduros, tem locais que a gente realmente já não consegue mais expandir tanto, né? Vou dar um exemplo, assim, Rio de Janeiro é uma praça que a gente está muito bem capilarizado hoje, mas em compensação nós temos outras cidades ou outros estados, até com cidades de interior, né, que talvez a gente vai ter 2 ou 3 lojas no interior como um todo, mas que a gente ainda não está presente. Então estamos com essa busca, e temos também algumas cidades com franqueados de muitos anos nossos que já trouxeram, pessoal, mais 2 anos, preciso pendurar minhas botas e começar a viajar e investir esse dinheiro em mim. Então, já fiquem atentos aí. Então, a gente também tem isso, né? A gente tem ciclos. No nosso caso, obviamente, o próprio franqueado busca dentro da família, mas tem alguns casos que não quer, a família não quer, enfim. Então, a gente já sabe de alguns casos, de algumas praças representativas para nós, que a gente precisa buscar essa transição de operação. E aí a gente olha para dentro de casa, com os franqueados atuais, primeiramente, mas também estamos buscando aí novos operadores para pegar essas lojas de repasse que a gente tem aí. E repasse é muito importante que ele está falando, né? Porque muitas vezes acha, vai repassar porque não tá bom. Não, às vezes vai repassar porque quer aposentar, quer viajar, ou enfim. Tem N fatores, né, Maurício? E é importante sempre a gente falar de repasse nos nossos podcasts para que traga informação de como funciona. Conta um pouquinho. Sim. Na Comissão de Estudos Jurídicos eu procuro, uma vez por ano, pelo menos, trazer ou algum painel dentro de um evento ou um encontro jurídico sobre repasse, né? Até para desmistificar, porque ainda, incrivelmente, tem muita gente que acha, nossa, mas eu estou com lojas de repasse, isso é ruim. Não é ruim, isso é natural. É liquidez, né? Ativo. Então, você tem repasses que acontecem porque o franqueado quer se aposentar, tem redes, eu conheço franqueados que estão em determinada rede há 40 anos. O Boticário é uma rede que tem franqueados há 40, 50 anos. Às vezes os filhos, né, quando tem, não querem, né, querem outra coisa, né? Então, você tem casos em que há sucessão e tem casos que não. O franqueado quer se aposentar, quer realizar um investimento, né, quer, enfim, sair daquele negócio. E ok, não tem problema nenhum. Óbvio, a gente tem casos de repasse e que muitas vezes é a solução, por exemplo, para um franqueado que está passando por um problema de caixa ou que não se adaptou à operação daquele negócio, né? Então são várias frentes diferentes, mas repasse é algo muito comum, muito usual no mercado de franquia, né? Eu estou nesse mercado já há 25 anos e durante esse período todo um dos trabalhos maiores que a gente tem no jurídico é realmente com repasse de operação, que acontece. Perfeito. Eu acho muito bom desmistificar isso, porque não está combinado isso, mas o nosso aprendizado, nosso primeiro repasse foi na pandemia. E foi para nós, para a gente desmistificar isso, porque eu e o Felipe, quando a gente começou o café, vamos ir pro
começamos o Quero e vamos ir para o modelo de franquia, pô, na nossa cabeça, a gente ia sentar aqui, vocês dois ser franqueado, é um casamento, estamos juntos pro resto da vida. E vai passar pros filhos e tal. Na verdade, esse é o sonho. A gente tá em outra geração da nossa. É um público um pouco mais jovem, os nossos franqueados, e poucos agora tendo filhos, né? Então, realmente seria muito legal daqui a uns anos os filhos estarem juntos. Mas depois a gente viu que não, cara, é um ser humano. São fases de vida, a pessoa pode passar por uma situação de saúde, de família, enfim, não se encontrar naquele negócio, e realmente não é um bicho de 7 cabeças, faz parte, é uma ferramenta de gerir rede, precisa acontecer, né? E na pandemia, lá em 2020, foi a primeira situação de repasse que a gente teve, e por falecimento. Para a gente, não foi por falecimento. Porque teve muito esse caso, né, na pandemia, de falecimento, e aí, com quem fica a rede? Sim. Como é que repassa? Até depois eu quero que o Maurício responda isso. O nosso nem foi esse caso. Graças assim, a né? Deus. Exato. Mas depois nos ensinou esse modelo. E realmente é um assunto que é um tabu, né? E tem que ser falado, cara, tá tudo certo, né? Depois, a gente não tem uma taxa grande de repasse, não tivemos muitos repasses, mas os poucos casos de repasse são pessoas que hoje a gente encontra e tá tudo certo, não é aquele negócio... E é oportunidade, muitas vezes, né? Eu entrevistei num podcast uma pessoa que ela só entra em repasse. Ela tem 6 lojas de repasse e ela tá de olho só em repasse. Eu ia falar isso também. É uma super vantagem, na verdade, para que eu vejo, para quem compra, porque você tem um histórico do negócio. Se eu vou montar uma franquia, vou comprar um ponto, implantar uma unidade, óbvio, vocês franqueadores podem me dar uma ideia, uma simulação do que vai ser um DRE daquela operação, mas ela não tem um histórico. Agora, se eu compro uma operação de repasse, seja o histórico não tão bom ou excelente, eu tenho um histórico para basear a minha decisão de entrar ou não naquele negócio via repasse. E tem a clientela já estabelecida também, né? Exato. Eu vivi isso aqui na BF ontem. Vivi isso, exatamente isso. E eu concordo muito, André, com isso, e com o que o Matheus falou também. Sobre desmistificar é tão importante, porque nós temos hoje grandes franqueados na nossa rede que vieram graças a um repasse. Né? Uma operação que, por N motivos, mas nesse caso, uma operação que o franqueado queria sair, queria se aposentar, queria realizar, já estava há muito tempo, entrou, hoje ele é um franqueado de 10 operações. Olha aí. E talvez não fosse isso, ele não teria entrado. Talvez ele estava justamente buscando iniciar por algo um pouco mais seguro, né? Não é naquela estimativa de venda, ele já sabe o máximo que chegou, pode ter baixado um pouco, depois voltou. E ontem a gente estava aqui falando, recebeu um casal, pessoal que estava buscando novas operações, de uma praça que a gente tem em repasse, de algumas poucas lojas ali, e eles falaram, a gente sabe que lá, a gente é de lá, enfim, sabe que a Melissa está presente em praticamente todos os shoppings, mas tem 2 shoppings que vocês não estão ainda, que são mais no interior. A gente quer saber se tem possibilidade. Eu falei, olha, eu vou ser muito honesto, se a gente quiser sentar aqui e falar sobre esses shoppings, a gente pode conversar, mas vamos olhar para essas lojas aqui que estão em repasse. Elas vão dar mais trabalho na negociação com o franqueado atual que está querendo ir morar fora, enfim, quer ir para os Estados Unidos agora. Obviamente, ele vai querer um valor por aquilo. Mas a hora que vocês sentarem com nós, junto com o franqueado atual, para olhar o histórico de venda, para olhar os DRS, para analisar tudo, eu tenho certeza que vocês vão se sentir muito mais seguros em pegar essas operações e começar, ou melhor, a seguir algo que já se começou, do que daqui a pouco a gente ir para aquelas praças. Então, de repente, a gente começa aqui e depois a gente olha para esses locais. Excelente. Então, aconteceu isso ontem aqui, por acaso. Olha só, tá vendo? Você tem história de repasse agora também recente? Conta aí pra gente. E uma coisa que ajuda a entender, né? O franqueado do 0, ele compra o PowerPoint. O franqueado de repasse compra o Excel. Excelente. Nunca tinha visto essa analogia. Tem a vida real. Perfeito. E também acho que é legal falar os outros exemplos. Um exemplo bom de uma loja sendo operada bem, vai ter um valuation bom, né? Existe um custo de oportunidade no meio disso, né? Então, mas também existem os problemas, eventualmente, de alguém que não se identificou com o negócio, de que não está conseguindo performar tão legal. E aí que vem o outro lado, né? O franqueado do 0, muitas vezes vai estar olhando, eu tenho a oportunidade de eu montar um negócio do 0 e através do meu trabalho que eu confio, eu performar acima da média da rede, conseguir um bom desempenho. Então, esse cara que acredita nele, que tem, a gente fala lá, sangue nos olhos, vontade, ele às vezes vai olhar isso e vai olhar uma loja que eventualmente o Excel não tá tão bonito, e ele vai querer um deságio. Ele não vai estar disposto, porque ele
pô, será que eu vou conseguir virar? Será que eu vou conseguir ajustar isso, né? Então, tem cenários e cenários, assim, mas a verdade é que não é um bicho de 7 cabeças e tem que ser encarado. Às vezes, como é uma solução para a rede, é uma solução para aquele franqueado, né? A gente sempre fala assim, pô, tem que estar feliz. Não vai estar ali administrando sem problemas. Tem muito problema no dia a dia, mas essencialmente tu tem que estar feliz, tu tem que se encontrar naquele negócio. Se isso não estiver acontecendo, se a gente fala antes do franqueado entrar na nossa rede, se isso ali na frente não acontecer, quanto antes a gente conversar sobre isso, porque a verdade é que se tu não estiver feliz, tu não tá botando energia naquele negócio, não é só energia física, energia espiritual, o sexto sentido não tá sendo... De acordar feliz, de estar trabalhando com aquilo. Isso se transmite. Sim. Quanto antes a gente resolver isso, melhor para ti, melhor para nós. Claro. Vamos ter essa conversa transparente, né? Então, a pandemia startou isso e a gente hoje lida muito bem com essa situação, que pode realmente tem que ser encarada como uma solução para todos os casos aí, né? Perfeito. E, gente, na pandemia, isso é nítido. A gente viu um aumento bem grande dos repasses, porque também foi uma solução para muitos casos. Sim. De franqueados que não conseguiram, infelizmente, voltar a um patamar de vendas ou já estavam numa situação descapitalizada. E, poxa, se eu estou numa situação ruim, eu tenho um negócio que vale dinheiro, o que é melhor? Eu vou fechar as portas e vou ficar com as dívidas, ou eu vou procurar um repasse, né? E com isso quitar as minhas dívidas e eventualmente ainda sair com um recurso importante. Então o repasse ele foi muito utilizado, né? Acho que diria que no comecinho da pandemia não, porque enfim, ninguém sabia o que ia acontecer. Sim. Mas lá para o segundo semestre de 2020 a gente já viu um aumento bem grande, Andréia, no número de repasses, e isso realmente ajudou a colocar nos trilhos aí muitas operações franqueadas. E é ótimo, né? Unidade repassada não é unidade fechada. Então, isso daí é um bom caminho, né? A gente está, aliás, está lá em caminho, a gente está se encaminhando aqui para o final. Matheus, eu quero que você fale também dos planos para Quero Café. O que você está trazendo aí, por favor? Boa. Bom, a gente tem uma atuação muito grande lá no Sul, né? E aqui no Sudeste, ainda São Paulo, a gente só tem 4 operações. Então, a marca vem aos poucos se tornando conhecida. Isso é um desafio, né? Assim como lá em 2018 nós começamos no interior e aí nós fomos para Porto Alegre, então é um desafio. Hoje o Quero Café em Porto Alegre, 6 anos depois, vive um momento totalmente diferente de 2018, né? Quando tu entra num mercado muito mais competitivo, com muito mais opções. Nós, como seres humanos, passamos todos os dias nas mesmas ruas, vamos no automático, então não tem como a gente saber e conhecer todos os novos lugares, é um tempo de maturação. Nos brilha os olhos, assim, né? A gente vem na feira, a gente não tá expondo aqui, a gente ainda é pequeno, mas a gente sonha um dia poder estar aqui, não pensando única e exclusivamente em fechar um negócio aqui na feira, mas de tornar nossa marca mais conhecida, de estar aqui é muito bom nesse ecossistema, conversando, aprendendo. A gente sempre vem na feira para visitar, para se inspirar, para conversar com fornecedores, com parceiros, né? Então, gostamos muito de estar junto nesse ecossistema da ABF desde 2019. A gente aprendeu e aprende muito, é muito, muito importante. 3 anos a gente já conquistou desde que a gente começou a participar do selo de excelência em franchising. Aliás, para quem não está nos ouvindo, ele é um prêmio, né? Uma chancela entregue pelos franqueados. A ABF apenas organiza, então isso é importante. Muito legal, parabéns. Enfim, a gente tem certeza aí que ainda não estamos, nosso modelo ele não está para todo o Brasil ainda disponível, a gente ainda segue nessa situação um pouco mais em espiral, mas a gente tem bastante foco em se tornar mais conhecido aqui no estado de São Paulo e a gente acredita que vai acontecer. Nós não somos franquias escalar, mas a gente nunca quer escalar passando por cima dos nossos princípios, né? Então a gente quer o franqueado olho no olho, a gente quer essa conexão que vai além do contrato, a gente quer mesmo crescendo seguir mantendo isso. E nós somos felizes que não somos mais tão pequenos, são 60 e poucas lojas e a gente não está perdendo isso. Hoje, as conexões que lá no início era somente comigo, com o Felipe, com o Álvaro, hoje é muito lindo de ver várias pessoas no nosso time de franqueador, assim,
avançando da parte técnica ou de dados e indo para essa situação de relacionamento. A gente não quer perder isso, e eu acho que o futuro, por mais que a tecnologia não pare de avançar, vai se voltar cada vez mais para esse lado de ser próximo, não ir tudo no automático. Então, digital. Exato. Digital. Rumo a 100 unidades, hein? Você vê? Bora, Rumo. Falar em digital, até queria que o Rafael completasse também, ele já falou um pouco dos planos aí da Melissa, mas eu vi que vocês querem avançar muito no faturamento omnicanal, né? Sim. Então eu queria que você comentasse um pouquinho aí desse projeto. Tá, hoje ele é um projeto que começou lá na Melissa em 2017 ainda. 2018 a gente começou fazer inclusive troca de sistemas para adaptar isso. Foi muito difícil, muita gente envolvida. Às vezes eu que não venho da escola de tecnologia, eu mesmo às vezes ainda passo por aquela coisa do é só apertar um botão para a coisa estar pronta, né? Mas com certeza é muito longe disso. Então o desafio técnico ele existe, mas ele é completamente possível de ser superado. Acho que existem grandes fornecedores hoje, grandes empresas, e nem tão grandes assim, mas que conseguem ajudar as empresas franqueadoras, independente do tamanho, a alcançar o objetivo da omnicanalidade, que hoje já não é mais uma tendência, né? Uma pendência para quem ainda não está fazendo, porque é o caminho de ter a sua venda otimizada, o seu estoque reduzido, o seu cliente fidelizado. Então, a gente acredita muito nesse processo. A gente hoje já consegue ter todas as nossas lojas conectadas no Retira em Loja, no Ship from Store. Mais recentemente, a gente conseguiu fazer com que todas as lojas consigam enviar para o Brasil todo também. Então, hoje, do Iapoca ao Chuí, o consumidor pode entrar no nosso e-commerce. Se ele for fazer uma compra que daqui a pouco a gente não tem disponível no próprio e-commerce, todas as lojas da rede que estão ligadas vão poder suprir essa venda. Excelente. E agora a gente está na fase final do que a gente sempre fala lá, que até não ter isso finalizado, não somos 100% Omni ainda, que é a prateleira infinita, né, o showrooming. Então estamos agora finalizando essa etapa, que dentro de pouquíssimas semanas aí a gente vai poder lançar para os nossos franqueados também. Então o nosso consumidor e a nossa consumidora vão poder, não encontrando talvez o produto em loja naquela cor, grade, que é um desafio do calçado, né? São muitas cores, muitas numerações de diversos produtos, vai poder fazer a compra pela loja através do nosso e-commerce. Então, para nós, ele é, sem dúvida alguma, uma ferramenta não só de venda, mas de consolidação da marca, dos produtos. É o momento de fidelizar aquele cliente. A gente fez estudos agora que apresentou na convenção, da quantidade do percentual, quase 10% de todas as vendas que acontecem no e-commerce que vão para Retira em Loja se tornam clientes fiéis. Não que voltou uma loja uma vez só, que começa a comprar 4, 5 vezes. Então, o cliente que entrou, talvez que seja nativo do digital e que passa aí para uma loja para retirar o primeiro produto, é mais um cliente que a gente tem a oportunidade de encantar pela experiência da loja física. Excelente. Então, estamos bem empolgados e felizes com o processo que tem acontecido. Eu quero fazer uma pergunta. Eu quero saber se nessa prateleira infinita vai ter a minha sapatilha Swarovski da Melissa. Vai ter ou não vai ter? Vai. Quem sabe? Quero compromisso aqui, ó, porque não sou só eu. Nada. Ainda mais sendo gravado. Esse produto. Não, tá ao vivo. O que tá ao vivo gravado. Vivo. Eu quero saber que tem um monte de mulher aí querendo saber Cuida que tu fala. se a Melissa Swarovski vai voltar. Quem sabe? Vamos deixar uma suspensão. Porque é confidencial aqui, não tem ninguém ouvindo. Ninguém não. Pode falar. É ao vivo, não tem ninguém sabendo. Olha, mas assim, mesmo que não fosse voltar, André, depois do teu depoimento, do quanto tu é fã também desse produto, o nosso time lá da Melissa está assistindo com certeza, e é mais um feedback da importância desse produto. Então eu vou dar um feedback de cliente. Pessoal da Melissa, por favor, volta com a Melissa Swarovski. Que é isso, gente? Pronto. Tá dado o depoimento. Tá dado. Mas eu quero falar com o Maurício também, é que a gente falou de omnicanalidade, isso às vezes acaba sendo um atrito aí entre franqueador e franqueado. Eu queria entender juridicamente. Eu lembro do Arthur Grimbal, do Boticário, ele veio num podcast, ele falou assim, às vezes o franqueado, ele quer ficar só na minha lojinha, e ele às vezes não entende a importância da omnicanalidade. Então eu queria que você explicasse como que isso pode funcionar do ponto de vista de contrato, de jurídico, para o cara ali não achar que ele está perdendo o negócio. Ele tem que, como ele falou, não é tendência, é pendência. Né? Não, com certeza, Andréia. Hoje não dá mais para a empresa não ter a omnicanalidade. Você tem que estar onde o consumidor quer que você esteja, né? Do ponto de vista aí dos contratos, o que a gente sempre coloca é a importância de, tanto na circular de oferta de franquia, como no contrato de franquia, a franqueadora ser clara. Então, o franqueado, ele vai participar também da venda online, ele vai fazer a venda online,
Tá, eu entendi Ele aqui vai do ganhar um Rafael percentual? falando que os franqueados da Melissa participam dessas vendas, né? O estoque do franqueado é utilizado para fazer as vendas online, tá? Tem redes que isso não acontece, que a franqueadora reserva para si o direito de fazer as vendas via e-commerce. Isso tem que estar muito claro no contrato, se é uma reserva da franqueadora ou se é um franqueado digital que vai cuidar disso. Tem redes que operam assim, tem franqueados que só operam no digital, tá? Ou o que muitas vezes a gente também vê é a venda por CEP. Então a franqueadora... Mais próxima, né? A franqueadora, ela faz a gestão desse e-commerce e ou ela direciona a venda para a loja mais próxima do consumidor, ou então, se ela faz a venda do produto para aquele consumidor, ela de alguma forma bonifica, comissiona o franqueado daquela localidade. Tá? Perfeito. Eu tenho uma pergunta para ti depois, tá, Maurício? Manda. Posso? Pode. Eu sei que a gente já tá acabando, mas não é tão manda. cabeluda assim a pergunta. É uma dúvida realmente que eu falei antes para vocês, né? A gente passou pela abertura de lojas próprias da Melissa também nos Estados Unidos e na China. Lá nos Estados Unidos eu tive a oportunidade de participar das negociações diretas de contrato com os shoppings, e uma coisa que aqui no Brasil eu não vi ainda, é uma coisa que eu tenho muita dúvida sobre como é que vai ser no futuro. A venda Omni, por exemplo, nos Estados Unidos, os contratos conseguem ser feitos com os shoppings para que o que foi captação das marcas não seja pago, não conte para o faturamento que é considerado nos contratos na venda para valores adicionais. É o percentual. Exatamente. E isso, como é que hoje existe alguma legislação no Brasil? Como é que está essa conversa? Porque eu entendo, obviamente, todos os envolvidos precisam ganhar a sua parte no negócio, né? Então aqui não estou falando, o shopping não deveria ganhar, mas será que não existem formas e caminhos, por exemplo, o cara que vai para a loja e compra no Prateleira Infinita, ou a nossa consumidora E no vai caso, retirar na loja. é diferente, sabe? Então existe alguma legislação sendo construída para isso? Está se discutindo isso junto aos shoppings e a BF está participando disso? Vamos lá, Rafael. Não existe nenhuma legislação a respeito disso. Tá? Os contratos de locação em shopping center, inclusive, eles são contratos que a lei de locações dá uma diferenciação para eles. Então, tem algumas regras que valem para contratos comerciais. Por exemplo, a multa contratual. Tá? Um contrato de locação comercial, ele tem que ter uma multa de no máximo 3 aluguéis, que é o padrão que a lei de locações coloca. Isto não vale para shopping center, porque tem um artigo na lei de locações que diz que o que for pactuado no contrato de locação de shopping center faz lei entre as partes. Tá? Então, essa questão ela precisa ser negociada e endereçada na assinatura dos contratos com o shopping. Invariavelmente, o que eu tenho visto, tá? Todos os shoppings têm colocado cláusulas deixando claro o contrário do que você está propondo aqui. Que a venda, né? ali... Que toda e qualquer venda que seja feita a partir da loja física, seja para entrega se via for comprada delivery, fora, né? se é prateleira infinita, de toda forma, esta venda integra a base de cálculo do faturamento bruto para as taxas, né? A cobrança das taxas do aluguel percentual. Tá? Então, o que eu sinceramente não tenho conhecimento de alguma ação da ABF nesse sentido, talvez tenha. A ABF tem discutido bastante esse tema, mas ele é um tema que ainda não teve um endereçamento final. Então, realmente, o que eu sei é que há essa discussão, há esse debate, mas ainda há essas duas forças aqui, uma puxando para cá, uma puxando para lá, e a gente tem que chegar no meio mas termo, isso tem que ser. Porque tudo isso é novo, né? É. Prateleira infinita, o crescimento das vendas digitais, né? Compra aqui, retira ali. Então tudo isso está endereçado, está sendo discutido, mas ainda não tem uma finalização, não é isso, Maurício? Legal, André. Mas tem sim, a ABF está de olho nisso, e tem negociado, a ABF tem uma parceria com a Abrace, está sempre conversando, e a ideia é que cheguem num senso comum aí para todo mundo, não é Perfeito. isso? Obrigado, pessoal. É isso aí. Bom, eu quero agradecer vocês
pela presença. Foram informações muito importantes, tanto do que veio aqui do legado da pandemia, do legado do Rio Grande do Sul, quanto de expansão. A gente está trazendo aqui realmente muita informação para quem está chegando à feira. E eu queria que o Maurício completasse para quem está chegando, dando uma dica do que a pessoa tem que perguntar e saber quando ela for ver a sua franquia, para quem está vindo para a feira. Conta aí. Bom, pessoal, o recado que fica aqui é estudem os negócios antes de fechar a aquisição de uma franquia, né? Uma das coisas que eu sempre digo para os candidatos a franqueado além de analisar o negócio, ler os documentos, né, ler a circular de oferta de franquia, procurar franqueados da rede e conversar, né? Porque vai ouvir a realidade. E a realidade sempre, obviamente, vão ter problemas, né? Vão ter as coisas boas, as coisas não tão boas. E isso é parte de todo o negócio. Mas eu acho que é muito rico, né? Eu estava passando aqui num stand de um cliente e esse cliente ele opta por trazer para a feira alguns franqueados, tá? Que ficam meio que prestando um suporte dentro do stand para conversar com esses candidatos. Ai, que legal. E para contar a realidade. Que legal. Legal trazer a pessoa que Isso. opera mesmo como case. Isso aí. Nós tivemos ontem aí 7 franqueados que em alguns momentos usava eles para nos ajudar a falar sobre o projeto. Obviamente é sempre muito legal ter, claro, dependendo da disponibilidade dos franqueados, mas eu concordo, acho muito legal usar isso, porque são, na verdade, no fim do dia, os que estão vivendo aquilo que a gente, como franqueador, está falando que vai acontecer. As alegrias, com certeza. Exatamente. Que maravilha. Então fica a dica aí para as franqueadoras que estão expondo, para os franqueados ou futuros franqueados que estão chegando. Quero mais uma vez agradecer a todos vocês. Vamos ter que marcar um bate-papo 2. Primeiro para contar a expansão de vocês e para a gente trazer essas informações bem completas. E agradecer ao nosso patrocinador Assuntos, a plataforma que oferece diversos recursos para a gestão de redes de franquias e filiais com mais de 25 módulos integrados. Daqui a pouco vamos ter o último episódio do dia, às 18 horas. A gente vai falar sobre o grande ativo do multifranqueado, gestão de pessoas. Então, o Matheus quer dar uma dica. Então aqui, ó, vou me despedir, mas fala, Matheus. Boa, só queria falar que a gente também é de alimentação, mas a gente também, com a pandemia, ingressou um pouquinho na omnicanalidade. Eu ia te perguntar isso, mas você falou que é restaurante. Através do iFood, através de delivery, enfim, de plataformas. Hoje corresponde, não é o core business nosso, mas corresponde a 12% já do nosso faturamento. Já tá bom, é alto, inclusive, ontem de manhã eu tomei um café que eu peguei um delivery da loja do Quero Café de Tatuapé aqui. Tatuapé, que legal! Funcionou super legal, foi uma experiência positiva. Temos o app Fidelidade, nós também, já quase 20% da base de todo o faturamento da nossa rede já é fidelizado dentro do app, então os clientes usando bastante isso. E o ponto que o Maurício falou, eu concordo total, né? Tanto é que às vezes o franqueado me pede, cara, vai vir aqui um candidato, o que tu quer que eu fale para ele? Eu falei, cara, fala absolutamente tudo, conta todos os problemas. Se hoje deu um problema federal, fala tudo. O franqueado tem que saber, porque é aquela conexão que a gente falou antes de enfrentar a adversidade. É claro que vai ter adversidade. Então, quanto mais problemas e desafios que ele vai enfrentar lá na frente, o franqueado já souber, melhor, ele está melhor preparado. E se esse tipo de problema faz ele ficar com muita dor de barriga e muito desconfortável, esse negócio não é para ele, melhor não avançar. Perfeito. Né? Não é sair adoidado. Tira todas as dúvidas com o franqueador, com o vendedor de franquia, com os franqueados, vai atrás da informação, porque é um negócio da tua vida, é um negócio da tua família, e franquia entrega um grande benefício. Claro que sim, é um negócio formatado, não precisa pensar do zero uma série de coisas, mas nunca esquecer que tu vai ser dono de um CNPJ, tu vai ser um empreendedor e tu vai correr os riscos que empreender. O sucesso vai depender da sua operação. Exato. É isso aí. E sou cliente da Quero Café lá em Bento e Farroupilha, e na volta passarei por lá para tomar um café e comer alguma coisa, tá, Matheus? Boa, eu vou no Tatuapé, então, pronto. Fechou, boa. Muito obrigada, viu? Parabéns aí pelo trabalho de vocês. E, acompanhe a gente até o próximo Fala Franchise.